noite, aleluia, glória a Deus. Estamos começando mais uma Lives da Fé. Tô esperando aqui o pessoal começar a entrar, começar a se conectar. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre cura. Glória a Deus. Mandei o convite agora para o pastor, o pessoal começa a entrar. O pessoal da técnica aí começa a enviar convites aí para o pessoal começar a se conectar, que vamos estar falando sobre cura divina. Amém, o pessoal está entrando aí. Preparem aí algumas perguntas para estarem fazendo durante a live. O pastor Rafael vai estar falando um pouco sobre cura divina, vai falar um pouco sobre saúde, né? Ele que lidera o centro de cura. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal que está entrando aí, começa a convidar pessoas, amigos, familiares, para eles estarem acompanhando a nossa live. Isso é muito bom a gente estar falando sobre esse assunto. Glória a Glória a Deus, Deus, pastor. paz, boa noite. Boa noite, pastor. Um privilégio estar aqui recebendo o senhor para estar compartilhando um pouco sobre esse assunto, né? Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre qual a vontade de Deus sobre saúde, sobre cura, né? Por que que existe enfermidade, né? Eu sei que o senhor ter feito um trabalho lá à frente do centro de cura, nós cremos nessa palavra da fé que tem abençoado pelo Brasil e pelo mundo. Amém, glória a Deus, pastor. Obrigado pelo convite, né, por essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Peço desculpa, eu estava já pronto para entrar aqui, aí a conexão deu enfraquecida, eu vim para um lugar aqui com a conexão melhor e a gente vai poder conversar um pouquinho hoje à noite. Acredito que vai trazer luz, a palavra de Deus sempre traz, né? E quanto mais revelação a gente vai tendo, mais a gente vai podendo experimentar, desfrutar, né? Romanos Sim, 12 diz que a gente só vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a partir do momento que a gente renovar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Então, Romanos 12 está dizendo que se eu transformar a minha forma de pensar pela palavra, eu vou passar a experimentar o que a palavra diz. Muitas pessoas, elas não entendem, não acreditam em cura divina, exatamente porque às vezes elas querem fazer o processo inverso. Elas acham que se sim, elas experimentarem cura no corpo, aí elas vão passar a acreditar naquilo. Isso a Bíblia diz que é a fé nos cinco sentidos, né? Mas a gente sim. crê numa fé bíblica que é estabelecida sobre a palavra de Deus e é sobre ela que a gente vai iniciar esse tempo de hoje à noite e ter esse tempo de conversa, né? Amém, amém. Eu vi muita gente criticando o fato da gente ministrar sobre cura. A gente não tem como ministrar outra coisa. Está na palavra de Deus, a gente tem que falar o que a palavra de Deus está falando. Então, não tem como a gente deixar de falar sobre cura, independente de situações como essa que nós estamos vivendo ou não. A gente tem que falar o que a palavra diz, e a palavra diz que ele andou por toda parte, curando a todos, né? Então, a Isso. igreja tem que acompanhar isso. Muito bom, é Somos verdade. discípulos. Verdade. A gente não muda a administração de acordo com os sintomas do mundo, não. Às vezes o povo acha que a gente vai mudar a nossa mensagem de acordo com as necessidades do mundo. Tem pessoas que querem que a gente adapte a mensagem à realidade do mundo, né? Mas uma coisa que a gente aprende com Jesus é que a nossa oração, a nossa pregação, a nossa vida, ela vai apontar para a vontade de Deus, como ele disse lá em Mateus no capítulo 6, ensinando para orar, né? Ele não diz, quando vocês forem orar, fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o seu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. A gente não vai transformar a vontade de Deus naquilo que está sendo visto, ouvido ou falado. A gente vai transformar o que tem sido visto, ouvido e falado por meio da palavra e do reino de Deus. E é sobre o reino que a Sim. gente baliza a nossa forma de falar, a nossa forma de ver, né? Amém.
Pastor, eu queria que o senhor desse uma introdução, falasse um pouco sobre cura, enquanto o pessoal está entrando, até para eles começarem a fazer as perguntas, para a gente selecionar algumas, para a gente estar esclarecendo, né, tudo isso. Nós cremos em cura e nós precisamos alinhar o nosso povo a essa mensagem da fé. Amém. Glória a Deus. A gente está tendo alguns queridos aí, gente conhecida, gente que a gente está tendo o prazer de conhecer agora também. Nobre Danilo ali, alguns amigos. Que coisa boa a gente ter esse tempo de comunhão e falar sobre a palavra. E, mais uma vez, eu quero deixar só essa linha mestra, sabe, pastor? Eu acho que, às vezes, já resolveria muita coisa a gente firmar um critério sobre como a gente vai entender a nossa vida. Qual vai ser o padrão, qual vai ser o princípio utilizado. Eu estava ouvindo agora há pouco tempo uma ministração de um pregador que eu gosto muito, e ele estava usando como exemplo o manual de um computador, né? Ele estava usando aquele manual para... Ele disse, eu vou pregar hoje usando esse manual aqui para facilitar o entendimento de algumas verdades. Ele começava a dizer, olha, o aparelho foi feito em marca tal, e ele diz aqui o seguinte, em primeiro lugar, que esse computador ele está dentro da garantia se ele for utilizado na fonte correta, né? Se você utilizar a fonte que foi designada para que funcione com ele. Com tal voltagem, com tal amperagem, vai ter uma entrada de tantos volts e uma saída de tantos volts. Se você usa uma fonte fora dos padrões estabelecidos pelo fabricante, você não pode esperar que funcione daquele jeito que foi criado para funcionar, em alta qualidade, com a mesma garantia. Ele disse que você precisa seguir, obviamente, as instruções que o fabricante está dando para que a garantia seja seguida. Uma outra coisa interessante dentro desse manual, ele disse, olha, a garantia ela só está coberta enquanto você só vai acessando a marca para que eles façam o conserto que seja necessário. Se você deixar a marca lidar com qualquer eventualidade que surja, eles vão te dar uma garantia e a garantia deles vai funcionar. Mas se você deixa qualquer um mexer, ajustar, mudar aquilo que foi estabelecido pelo fabricante, você não pode esperar ter o mesmo resultado e nem ter a mesma garantia. E é maravilhoso pensar que Deus ele é o nosso Criador, ele nos criou, ele sabe como o processo inteiro aconteceu e ele sabe também que as debilidades que hoje nós enfrentamos com relação a doenças e enfermidades, com relação às mortes, pestes, destruições no mundo, elas não são coisas idealizadas por Deus na criação do homem. Você não vai ver em Gênesis no capítulo 1, Deus tirando o dia para criar doença, enfermidade, peste e maldição. Você não vai encontrar isso nos dias da criação, porque Deus não é o autor nem fabricante. Infelizmente, o homem se desligou da sua fonte, que é Deus. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o homem colocou a sua fonte em outras coisas. E assim como Deus tinha criado, né? Os peixes para viver na água, os animais da terra para viver na terra, Deus criou o homem para viver na sua presença. Ele é vida, e enquanto o homem andasse na sua presença, ele iria desfrutar dessa vida no seu corpo. Uma vez que o pecado entrou, a ordem completa da criação ela foi afetada. Algumas pessoas podem pensar, então a enfermidade ela entrou no mundo por causa do pecado? Exatamente, Romanos 5,12 diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Deus não introduziu a morte no mundo, a morte entrou no mundo por causa da escolha do homem de se ligar com a fonte errada. Importante a gente saber isso, porque isso vai nos dar confiança, né? Para que a gente possa nos ligar com a fonte certa, e ainda que você tenha algum tipo de... esteja enfrentando doença, oposição, como o diabo tem levantado nesses dias, você pode ter certeza de uma coisa, se você voltar para o Criador, ele vai ter condição de consertar e deixar funcionando como ele disse que funcionaria. Deus ele tem um padrão de saúde, de vida estabelecido na palavra dele. Agora o problema, volto a repetir, né? Aí a gente entra no segundo ponto da fonte, do que eu falei, segundo ponto do manual, e que vai provavelmente balizar as próximas respostas para qualquer pergunta que seja feita hoje à noite. Deus, do mesmo jeito que o manual, ele diz, eu não garanto, né? Eu não tenho como garantir que o aparelho vai funcionar como deveria funcionar se você for consertá-lo em outro lugar. Se você for deixar qualquer especialista chegar, meter a mão, mexer, talvez
quebrar um componente, por mais que ele conheça, mas não foi ele que fez aquele instrumento, né? Ele pode acabar comprometendo o funcionamento daquele aparelho. Irmãos, se a gente deixar a palavra de Deus ser o único instrumento que vai trazer conserto, equilíbrio, fé, convicção para o nosso coração, a gente vai ter uma fé perfeita na presença do Senhor e a gente vai desfrutar daquilo que Deus nos criou para viver. Agora, precisa ser a palavra, a nossa âncora. Se for outra coisa, a gente vai entrar em muitas questões aqui sem resposta. Agora, se a gente for entrar na palavra de Deus, a palavra de Deus tem uma mensagem só, concisa, de Gênesis a Apocalipse, e que vai trazer luz para a forma que nós vivemos a nossa vida e enfrentamos qualquer doença ou enfermidade. Amém. Amém. Eu estava lendo, logo que começou, né, toda essa coisa, eu comecei a ler o livro Poder Curador de Deus, de Pastor Doug, né? Ele começou, ele instruiu sobre essa questão. Às vezes a gente está num ambiente, né, ouvindo a palavra, e a gente quer sentir alguma coisa para então perceber a unção de Deus para as nossas vidas. Mas, na verdade, a unção sempre vai estar disponível, né? Uhum. A gente é que, às vezes, não fica perceptível essa unção. E, às vezes, a gente quer medir o ambiente pelas nossas percepções, né? Se eu senti um arrepio, se eu senti alguma coisa, então há um poder disponível. Quando, na verdade, o poder está sempre disponível. A gente é que, não, às vezes, não se aciona ele nas nossas vidas, né? Sim, é verdade. É verdade. Às vezes a gente vai sentir alguma coisa, mas às vezes não, né? O caso da própria mulher do fluxo de sangue, que o irmão Doug Jones cita no livro em vários pontos, né? É interessante ver que a Bíblia não diz que a mulher sentiu a unção entrando, mas a Bíblia diz que Jesus sentiu a unção saindo. Então, Sim. pode ser que em alguns momentos você perceba a unção, pode ser que em alguns momentos você não vá perceber. Assim como existem, quando você está num médico, vai para um hospital, alguém pode administrar uma determinada substância em você que você não vai sentir nada. Talvez enquanto a injeção você vai sentir a dor da injeção, né? Mas você não vai sentir aquela substância operando. Agora, depois de algum tempo, você vai ver os efeitos da substância que já estava em operação. O que falta para muitos crentes serem curados, o que falta para muita gente experimentar o que a Bíblia diz a respeito de cura divina e do poder de Deus, não é ausência de poder. Algumas pessoas acham que elas precisam pagar um preço muito grande ou que elas precisam fazer uma coisa muito difícil. Eu sei que a gente tem esse sentimento mesmo de merecimento, né? Eu preciso fazer alguma coisa por merecer, eu preciso que Deus olhe para mim e eu olhe para mim mesmo e me ache digno de receber alguma bênção de Deus. Mas graças a Deus pelas Escrituras, nunca se tratou do nosso merecimento, nunca se trata da capacidade do homem de fazer alguma coisa, mas se trata da nossa submissão à boa palavra de Deus, a como Deus escolheu fazer as coisas. Pelo mecanismo de Deus, ele deixou claro que a forma dele agir é por meio da fé, e a fé ela é totalmente diferente da operação dos 5 sentidos. Amém. Teve um irmão aqui que perguntou, essa pergunta eu vou fazer para o senhor. Geralmente aqui em Natal, né, no bairro onde a igreja fica localizada, existe uma religiosidade que foi construída de que às vezes Deus utiliza algumas armas para nos aproximar dele. Aí ele está perguntando aqui, o irmão Gabriel está perguntando se Deus utiliza doença para atrair pessoas para o evangelho, para aceitar Jesus, né, e para serem salvos. Uhum. A gente pode ver historicamente, né? Na verdade, se a gente for estudar a história geral da humanidade, a gente vai encontrar isso de forma muito clara. Tudo o que os homens não conseguiam explicar, eles atribuíam diretamente a Deus. Isso não foi só para o povo de Israel ou só para um povo específico. Eu estou falando de um modo geral na história da humanidade. Porque na cabeça das pessoas é mais ou menos o seguinte, elas olham para cima e se alguma coisa aconteceu do céu para baixo, se alguma coisa que eles não sabem explicar se manifesta, na cabeça deles, o homem sempre tenta atribuir o que acontece a um propósito específico, a alguém. O homem sempre tenta personificar
a razão dos problemas, ou de alguma. Isso é inerente à humanidade. Agora, na Bíblia, nas Escrituras, Deus entendia a forma correta de lidar com o homem em todas as épocas da história. Deus, ele não iria falar de Jesus, manifestar Jesus ou trazer Jesus em um momento que não fosse um momento propício. A Bíblia diz que quando Sim. Jesus veio, ele veio na plenitude dos tempos. Essa expressão plenitude dos tempos é exatamente um tempo ideal, perfeito, para que Jesus viesse. E a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que Jesus é a perfeita vontade do Pai. Ele é a expressão exata do seu ser. Por que eu estou dando todo esse contexto antes de dar essa resposta? Porque a gente precisa entender, irmãos, nas Escrituras, a gente vai ver algumas pessoas falando em momentos específicos da história, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Pessoas que não tinham uma completa revelação de problemas, de circunstâncias. Eu posso dar um exemplo muito claro. Se você for falar com um judeu, ainda nos dias de hoje, ele vai imaginar a figura de Satanás como se fosse um anjo de Deus que agia para Deus, condenando, culpando o homem. Ele não vai entender a atuação plena de Satanás, porque a Bíblia só revela de forma plena a atuação, o que o diabo faz, como ele opera no Novo Testamento. Você não pode cobrar de um escritor do Antigo Testamento que ele tenha um conhecimento completo a respeito de verdades que Jesus veio trazer e que, mais ainda, que nem Jesus revelou por completo. Ele deixou para que o Espírito Santo fizesse isso por meio das cartas dos apóstolos. Então, nas epístolas de Paulo, nas epístolas para a igreja, em Apocalipse de João, a gente vai ter uma revelação, a Bíblia é uma revelação progressiva. Então, se você Sim. conseguir entender isso, você vai entender porque alguns personagens da Bíblia, por exemplo, olharam para o céu e quando viram um fogo descendo, disseram, fogo de Deus. Por que fogo de Deus? Não foi Deus que destruiu Jó. A Bíblia diz que Satanás saiu da presença de Deus e feriu Jó. Algumas pessoas imaginam, por exemplo, pastor, mas Deus não deu permissão para que o diabo fizesse aquilo? Não, irmãos, quem deu permissão para que Satanás tocasse o homem foi Adão no dia que ele escolheu pecar. Aquele foi o Sim. momento em que a autoridade foi dada. Deus, na sua fala, ele deixa claro o que Satanás já tinha de autoridade. Por quê? Deus tinha criado o homem lá em Gênesis 1, 26 e disse, eu vou te dar poder para dominar. Você vai ser uma duplicata em espécie. Você vai ser a imagem e semelhança. E essas palavras, imagem e semelhança, elas no hebraico trazem o sentido de alguém que funciona da mesma forma. Deus estava criando um homem para funcionar na terra, assim como ele funcionava nos céus. A partir do momento que o homem entregou esse funcionamento e essa autoridade para Satanás, Satanás passou mesmo a ter a autoridade de destruir pessoas, de destruir o equilíbrio natural das coisas. É tanto que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, que a natureza está gemendo e clamando a manifestação dos filhos de Deus, mas tem uma versão da Bíblia que eu gosto muito, que diz o seguinte, que a natureza está clamando para que Deus demonstre quem são os seus filhos. Em outras palavras, para que essa nova criação que a gente tem no Espírito se manifeste externamente. Porque quando isso acontecer, já está escrito, em pouco tempo depois, a própria natureza vai ser redimida do cativeiro da criação. Então, resumindo a resposta agora, depois de ter dado uma resposta longa, o senhor me desculpe, mas eu precisava montar esse panorama para a gente entender bem. Deus não utiliza as ferramentas do diabo. Muitas vezes a confusão acontece na cabeça do homem pela falta de conhecimento do caráter de Deus. Mas quando a gente pega os óculos de Jesus no Novo Testamento e a gente começa a enxergar o que Deus faz e o que o diabo faz, vai ficar muito claro. Deus não vai usar as ferramentas do diabo. Qual forma Deus nos ensina? Por meio da sua palavra. É por isso que tem tantas exortações para olhar para a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Amém. Amém. Eu estava até ouvindo uma ministração do apóstolo Bud, o pessoal também até colocou só um trecho dela, na qual ele dizia que não existe enfermidade no céu. Sim. Deus não projetou a criação para
para ficar enferma, né? Isso E mesmo. a dificuldade das pessoas entenderem isso é que, porque Deus é bom, Deus é poderoso, por que que não cura, né? É a Aham. mesma mensagem que as pessoas estão levantando para pregadores de cura, dizendo, não, se vocês pregam cura, tal, por que que não cura essa enfermidade que está aí? Quando, na Uhum. verdade, muitas vezes não depende somente daquele que executa, né? Aquele que está Uhum. ali para executar. Depende muito mais da fé daquele que está precisando da cura. Deus Sim. não age porque tem alguém com necessidade, age porque tem alguém com fé para receber aquilo É, ali, né? Para essa suprir sua necessidade. frase, essa acusação, essa cobrança é exatamente a mesma cobrança que fizeram para Jesus na cidade natal dele, né? Eles disseram para ele: Nós ouvimos que você fez milagres lá em Cafarnaum. Faz aqui na tua terra os mesmos milagres que você fez lá. E a gente vê que é exatamente o mesmo espírito de engano que tem atuado na Hum, humanidade, tem feito pessoas, ao invés de entender a mensagem, ouvir a mensagem, rejeitar a mensagem. Tem pessoas que, infelizmente, estão com o coração bloqueado para a mensagem porque elas fizeram uma imagem de Deus para elas mesmas, né? Esses dias eu estava ouvindo um pastor, um amigo nosso, ele estava ministrando aqui na igreja, e ele falou uma verdade muito interessante sobre isso, de que as pessoas, muitas vezes, elas querem fazer uma imagem de como elas querem que Deus seja ou se manifeste. Do jeito que o povo de Israel fez quando Moisés se ausentou, né? Eles criaram um hum. Deus em forma de boi, de bezerro, se não me engano, e que aquele Deus, ele fazia o que elas queriam que ele fizesse e que ele agiria como elas gostariam que ele agisse. E, infelizmente, muitas pessoas elas acabam criando esse bezerro para elas também, dizendo Deus vai fazer assim, Deus faz de um jeito, Deus age de uma forma. E a gente precisa ter maturidade para entender que Deus ele é o Deus das suas escrituras, né? A nossa fé em Deus nunca vai ser maior do que a nossa fé no que está escrito. Amém. Pastor, tem uma pergunta agora. Toda vez que alguém enferma, ou alguém fica doente, ela está em pecado ou, ou teria outro motivo? Ou que o senhor pensa em relação a isso? A pessoa está enferma, ela, é um sinônimo que ela está em pecado? Uhum. Então, as doenças elas são resultado do pecado de Adão. Com certeza, a morte só entrou no mundo por causa delas. Existem coisas que podem acontecer na nossa vida aqui embaixo que, de alguma forma, podem ter sido causadas por nós em alguns momentos, pode em algumas situações. Mas uma coisa interessante na Bíblia é que, mesmo as pessoas que Jesus curou, ele não atribuiu a mesma causa a todas elas. Em alguns momentos, Jesus vem passando e a Bíblia diz que ele expulsa um espírito de enfermidade. Aquela doença, obviamente, foi causada pela operação daquele demônio. Em outros momentos, Jesus chega e diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. Quando ele faz isso, o rapaz recebe cura e se levanta da maca. Obviamente, aquilo de alguma forma estava conectado a pecados que aquele rapaz tinha cometido. A gente vê em outras situações Jesus lidando de forma diferente, de formas diferentes. Então, nem sempre que uma pessoa está doente, a gente pode, obviamente, raciocinar que aquela pessoa está doente porque está em pecado. Pode ser um ataque de Satanás, pode ser simplesmente o fato daquela pessoa estar andando em um mundo caído e, de alguma forma, existem influências que querem mesmo ver a destruição, ver a morte. João 10:10 fala sobre isso. Agora, uma coisa é verdade, a resposta ela está nas escrituras e ela é espiritual, né? Nunca se trata Sim. só da gente cuidar da parte mais externa ou cuidar do corpo pelo corpo, mas a gente precisa deixar a palavra de Deus ter ação completa. A palavra de Deus, ela já restaura o homem. Espírito faz o homem nascer de novo, restaura a alma do homem e restaura a saúde de uma pessoa também. Acho que W. Kenyon falava que a gente primeiro enfermava no espírito para depois é, passar para o corpo, né? Então, É. assim vai ser um efeito espiritual que vai ter atingido aquela pessoa para ela estar enferma, né? Então, eu Pastor, tenho. uma Oi, pergunta, pois não. Desculpa. pode dizer, pode dizer. Não, fala. Tranquilo. Não, eu queria saber o seguinte, o senhor tem o centro de cura, né, tem o senhor ter liderado lá, eu queria saber, assim, um pouco como tem sido, assim, receber pessoas que estão enfermas, né, como é que o senhor recebe essas pessoas
e como é que é feito o tratamento, né? Vamos usar esse termo assim. Uhum. Então, o centro de cura, a gente hoje está com 46 unidades, né, no Hum. Brasil e fora do Brasil. E a gente tem visto milagres mesmo. Essa semana agora a gente estava falando com alguns dos nossos diretores, né? E a gente tem ouvido de tantos testemunhos maravilhosos que têm acontecido por causa da palavra. E para a gente o mais importante é isso, né? É por meio da palavra, é por causa da palavra. A gente convida pessoas para virem para o centro de cura. Normalmente acontece isso em uma semana, são 5 dias, onde a pessoa, em cada dia, ela é ensinada sobre um tema específico relacionado à cura divina. Inclusive, pastor, Uhum. se alguém quiser participar, ouvir, aproveitar um pouquinho para entender, a gente está tendo no Facebook todos os dias, às 10 horas da manhã, no Facebook do Centro de Cura, de segunda a sexta, ensinos relacionados à cura divina, né? Então são 5 assuntos diferentes, todos relacionados à cura. A pessoa vai todos os dias e no último dia a gente faz a imposição de mãos e ora pelos enfermos e graças a Deus o Senhor tem se manifestado de forma poderosa nesses dias, né? De pandemia, a gente está obedecendo às regulamentações estaduais, municipais. Então, em muitos casos, a gente não está praticando esse atendimento. A gente crê que já já vai voltar. A gente também não tem medo de doença, de enfermidade, nem nada disso. Mas a gente precisa ser cuidadoso com os próprios participantes que estão indo para um ambiente, né? Então, a gente vai Sim. estar retornando tão logo os lugares estejam recebendo essa liberação para funcionar, né? Até mesmo no Amém. funcionamento regular do centro de cura, a gente tem um cuidado para que quem vai participar não esteja com uma doença infecto-contagiosa. Caso essa pessoa tenha Sim. uma doença assim, a gente vai na casa dela e a gente promove o ensino na casa, para não expor os outros participantes. Sim, sim, claro. Até porque basicamente é um início é um trabalho hospitalar espiritual, né? Que o Centro de Cura faz. É, um, o pessoal aqui está querendo saber qual seria a cura assim, que o senhor presenciou, ou até mesmo algum relato dos diretores, que foi mais chamou a atenção do senhor para essa cura, né? Seja pelo fato de ser uma cura, assim, aos olhos humanos mais difícil, ou porque foi algo bem impactante mesmo. Então, tem uma moça que, para mim, foi uma experiência muito. A gente já teve outros testemunhos relacionados a câncer, em estado terminal e tudo isso, mas teve uma que, para mim, foi muito forte porque a gente acompanhou ela por algum tempo antes dela receber a cura. Às vezes a gente, infelizmente, porque é uma coisa interessante, pastor. Uhum. O pastor Bud, ele ensinou a gente a não trabalhar naquela ideia apenas da alma das pessoas, não Sim, fazer um trabalho de uma técnica mental de alguma forma que pode ser feito para que as pessoas sim, supervalorizem alguma coisa, ou a gente vai tratar da forma mais bíblica e espiritual possível algumas situações, né? Mas uma sim, enfermidade sobre uma pessoa pode ser que para alguém seja uma enxaqueca. E a gente veja uma pessoa curada de enxaqueca e outra pessoa curada de um câncer em estado terminal. Para a gente, avaliando de fora e pensando na doença, a gente vai dizer, com certeza para isso aqui foi uma coisa muito mais forte. Mas só sabe, né, a experiência quem está passando por ela. Porque às vezes sim, uma prisão demoníaca pesada, né? Então a gente acaba nem tendo como avaliar exatamente assim por fora. Mas no caso dessa menina, para mim foi muito forte, porque a gente foi visitar, eu fui visitar ela a primeira vez, ela morava num bairro de Campina Grande bem perigoso, né? Eu tive que falar com os rapazes lá para me deixarem entrar, né? O pessoal armado, tudo. E eu tive a oportunidade de ir lá, preguei para ela, orei por ela naquele primeiro momento. Tive que sair devido a algumas situações lá no lugar e eles me pediram para sair por questão de segurança, eu saí mesmo. E uhum, semanas depois a gente ficou sabendo que ela estava na UTI, que estava prestes a morrer. Ela estava com um câncer na cabeça e aí por causa daquele câncer ela já estava cega e paralítica. E a gente foi sim, visitar ela na UTI. Na verdade, a gente foi para encontrá-la na UTI, só que quando a gente foi para a UTI,
ela já tinha saído e estava na enfermaria. E aí na enfermaria a gente conversou um pouco com ela e nesse momento ela teve a oportunidade de nascer de novo, de receber Jesus. E fiquei muito feliz porque eu estava orando para que isso acontecesse, não tinha tido tempo de pregar Jesus para ela ainda. E aí ela nasceu de novo. Eu disse, mas você quer sair daí, você quer ver o Senhor, porque você já nasceu de novo, o céu está te esperando, você vai ter... Você quer receber sua cura? Ela disse, eu quero, não quero morrer não, eu quero ficar vivo, quero cuidar dos meus filhos. E a gente foi ajudando aquela jovem, eu e minha esposa, durante acho que 2, 3 semanas. Na terceira semana, ela foi para o centro de cura. E aí ela ficou até a quarta-feira. Quinta e sexta ela não conseguiu ir por causa de ataques de dor. O médico disse para ela que não ia mais operar, que ela ia morrer porque não tinha mais. Se abrissem o cérebro dela, talvez ela não resistisse e fosse morrer. E aí foi quando o médico disse: não tem o que fazer, a gente vai deixar ela em casa mesmo. E aí foi muito chocante para ela. O médico já tinha desistido dela, a medicina não tinha mais o que fazer por ela e a gente continuou insistindo: olha, mas não deixe de ir por causa de ataque, não deixe de ir por causa de dor. Se você chegar lá com dor, a gente vai orar e a dor vai ter que ir embora e você vai ouvir o evangelho. E ela aceitou aquilo e participou durante aquele tempo. Foi mais uma semana, já que ela não tinha conseguido completar na primeira semana. Foi mais uma semana. E na sexta-feira, enquanto eu estava ministrando a palavra, ela, no meio do culto, disse: pastor, eu preciso falar uma coisa. Eu disse: fale. Ela disse: eu já estou enxergando. E ela estava há 1 ano sem ver, já estava há 1 ano cega. E eu disse: amém, mas fica tranquila aí, deixa a palavra ir operando no seu coração. E ela sentada ouvindo, e assim que eu terminei de ministrar, ela disse: pastor, me dê a mão aqui que eu quero levantar dessa cadeira. E foi uma coisa que partiu dela de uma forma tão forte, porque ela agarrou a mensagem do evangelho. E para mim isso marcou muito ver aquela jovem andando e falando naquela noite. A família que tinha ido com ela, todo mundo aceitou Jesus na mesma hora, porque ela já estava há 1 ano paralítica e cega numa cama, com 3 filhos, sem poder brincar com os filhos, sem viver a vida. E naquela noite ela foi liberta e não voltou mais para a cegueira, nem para paralisia e nem para o câncer. Depois ela fez outros exames e o câncer foi completamente destruído da cabeça dela. Por causa da Amém. palavra. Isso que para mim é o mais maravilhoso, pastor. Porque às vezes a gente está em um momento de oração, a gente vê o poder sobrenatural de Deus operando. É muito fácil reconhecer que não é a gente. É muito fácil reconhecer que é um poder sobrenatural de Deus que está operando sobre pessoas. E eu fico muito cuidadoso quando alguns ministros tentam se apropriar desse poder que é de Deus e que opera por nosso intermédio. Mas aquela jovem recebeu o evangelho com uma fé simples. E fé simples opera milagres, tanto quanto a operação dos dons espirituais. Amém, amém. É uma coisa que eu ouvi através, eu não tive a oportunidade de conhecer o apóstolo Bud, mas eu ouvi que ele celebrava tanto uma dor de cabeça quanto um câncer que fosse curada através assim, do ensino da palavra e da É imposição de verdade. mãos. Às vezes a gente quer celebrar somente aquela cura miraculosa, né? Aquele paralítico se levantar, mas às vezes a gente não sabe que aquela pessoa estava sofrendo com Sim. uma dor de cabeça, com uma dor no corpo, algum tipo de coisa que tem impedido ela de viver plenamente, né? Eu acho Isso que mesmo. é algo que a gente tem que, como cristão, a gente tem que construir na nossa mente. Só o fato daquele sintoma ter saído do corpo já é motivo de alegria, tanto para quem tá sendo usado para libertar aquela pessoa, quanto aquela pessoa que tá recebendo aquilo ali, né? É Acho verdade, que o pastor. local, isso é um ambiente de amor, né? Você entender que aquela pessoa estava sofrendo daquela enfermidade e através da palavra que você está levando até ela, ela está sendo curada e liberta, né? Eu sempre falo isso, tá tendo algumas perguntas aqui, eu não tava conseguindo acompanhar, tem uma irmã que Se o tava... fato dela isso é forte, que está declarando a palavra e não tomar o remédio é imprudência. Olha, pastor, tem uma pergunta aqui. O pessoal Certo. eu tô com minha esposa que está me ajudando com as perguntas. O povo Ela tá ajudando aí. tá perguntando aqui. O fato dela ter várias dores de cabeça e ficar só confessando a palavra, né, sem tomar medicamentos, se isso se torna uma imprudência ou se isso é um ato de fé, né?
Eu gosto de um livro, eu talvez não lembre, não consiga citar exatamente, mas é mais ou menos isso. Fé, presunção e tolice. Uhum. Eu acho que é isso. Fé, presunção e tolice. Do irmão Fred Price. Eu acho maravilhoso pensar sobre isso, porque andar em fé, às vezes a gente imagina fé como um patamar onde todos nós subimos e andamos juntos naquele lugar. Mas fé, Sim. ela tá mais, a analogia melhor seria uma escada, onde a gente vai em um degrau a outro degrau. É tanto que a Bíblia diz que é de fé em fé. A Bíblia fala sobre glória e glória, fala sobre força e força. Então, existem níveis de crescimento espiritual, existem níveis de crescimento na fé. O que para mim pode ser fé, para a vida de outra pessoa pode não ser. Quando a gente pergunta assim, será que eu devo parar de tomar remédios? Será que eu devo fazer um... Eu já estou imediatamente demonstrando que a minha fé, ela não está no nível de tomar passos conscientes e com uma convicção. Fé sempre é convicção. Se eu pergunto sobre a minha convicção, provavelmente eu ainda não estou andando nesse padrão mais alto. O que eu devo fazer? Eu preciso começar a dar os primeiros passos. Então, qual a perfeita vontade de Deus? A perfeita vontade de Deus é que você ande em plena saúde divina. Atos 3,16 diz que a palavra grega, eu sempre cito ela, holocléria. A fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita. Sabe o que é saúde perfeita? É você não precisar de nenhuma muleta para que você experimente aquela condição perfeita no seu corpo. Agora, se Sim. por algum tempo eu tenho necessidade de usar uma muleta, se algum tempo eu tenho necessidade de usar um remédio, um comprimido, um tratamento, se eu vejo aquilo como um auxílio para que a minha fé ela possa se estabelecer e crescer, não tem problema algum. Deixa eu aproveitar e falar isso, pastor. É importante a gente entender que tomar remédio não é, nunca foi, nem será pecado. Amém. Amém? Tomar um comprimido para te ajudar a ficar sem dor é um alívio. E, irmão, Deus deu sabedoria a pessoas para que elas fizessem algumas dessas coisas. Obviamente, não adianta culpar Deus também pelos efeitos, como é que chama? Efeito Colateral? colateral. Deus está dando sabedoria para os cientistas, para que eles ajudem pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, o mínimo de fé em Deus. Agora, qual a vontade de Deus? É saúde perfeita. É uma saúde que não está condicionada a essas muletas que a gente pode ter. Então, o que eu posso dizer para a irmã? Irmã, faça, pratique e viva no nível de convicção que você recebeu. Se para você é necessário tomar um remédio, pega o remédio e lembra, obrigado, Senhor, porque a minha fé não está nesse comprimido. Não condiciona a tua alegria de dizer obrigado porque um dia eu nunca vou precisar desse comprimido. Não, seja grato pelo comprimido que você está tomando, mas coloca a sua fé em Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. E se a sua fé tiver em qualquer outra pessoa e em qualquer outra muleta que não seja, obviamente, Jesus não é um amuleto, Jesus é a forma perfeita de viver. E se a nossa fé tiver em alguma muleta, já está errada. Já está errado. Agora, eu posso usar a muleta e manter a minha fé em Jesus. Agora, a partir do momento que eu começo a praticar nos níveis mais básicos, eu vou começar a provar dessa fé, me dando ousadia para sair do barco e andar sobre as águas e me encontrar com Jesus no nível de perfeição que ele espera que eu ande. Mas anda no que você já recebeu. Amém? Ah, pastor, ainda tem necessidade de comprimido. Confessa a palavra todo dia, medita na palavra todo dia e já já você não vai precisar mais disso. Agora, Amém. quem vai dizer quando? Não sou eu, não é o pastor, não, é você, é a sua fé. Então, por isso que fé, ela é um degrau. Desculpa, pastor. Amém. Não, amém, amém. Estamos aprendendo bastante com o senhor. Uma irmã perguntou aqui, Nara, ela perguntou aqui sobre como ministrar fé e cura para os filhos. Né? Quando uma criança ela fica enferma,
né? E como é que o pai deve proceder, né? Como é que ele deve... Claro que a gente vai levar para o médico e tal, né? Vai ter aquela prudência, mas como é que a gente vai ministrar para eles, Uhum. as crianças? Muito bom. A Bíblia, a gente vê algumas instruções que foram dadas para o povo de Israel com relação aos seus filhos. E é interessante ver que nessas instruções, o pai era o primeiro responsável por educar o filho na lei do Senhor. O pai era o Sim, responsável por constantemente falar da redenção que aconteceu em Israel, falar sobre a retirada deles do Egito, falar sobre o que eles estão fazendo, rumando para a terra prometida, e era cobrado do pai que ele desse aquele ensino para os seus filhos. Ainda que a gente vê nas escrituras que durante um tempo que a criança não tem entendimento, consciência, a fé dos pais, ela opera livremente sobre os seus filhos, né? Se o seu filho não tem ainda idade e entendimento das coisas espirituais, isso varia de criança para criança, eu não posso determinar aqui uma idade, eu posso dizer que, particularmente no meu caso, eu lembro de aos 8 anos estar cheio do Espírito Santo, orando em línguas e lendo os livros do irmão Reagan. Então, você não pode cobrar de uma criança o que vai ser para outra criança, mas você tem a responsabilidade de ensinar o evangelho na medida que a criança pode entender, mas você pode ter uma outra consciência. Do mesmo jeito que ela não começou se alimentando sozinho, que ela não começou se vestindo sozinho, você também tem uma responsabilidade espiritual sobre ele e autoridade. É tanto que, em um determinado momento, o servo do centurião, por estar na casa dele, por estar debaixo da autoridade dele, recebeu da fé que aquele homem tinha. Ia chegar um sim, momento que aquele rapaz tinha que viver pela própria fé, porque o justo vive pela própria fé. Mas existem mesmo estágios do crescimento espiritual onde a nossa fé vai influenciar os nossos filhos, as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Existe um certo nível de autoridade espiritual mesmo sobre isso. Agora chega o ponto onde cada um vai precisar viver pela fé que tem. E aí vai ser necessário que você já tenha colocado um bom depósito no coração do seu filho, mostrado para ele, em primeiro lugar, que você acredita no que você prega. Porque eu já ouvi pessoas falando, eu tenho falado para o meu filho, crê em Deus porque Deus vai lhe curar. E elas mesmas, na hora que a primeira dificuldade chega, que a dor de cabeça chega, que um sintoma de gripe chega, elas são as primeiras a correr desesperadas para o remédio. Ô, remedinho, graças a Deus que eu tenho esse remédio na minha casa. Mas, irmão, você tem Jesus, e Jesus deve ser para o crente, irmãos, o primeiro lugar de refúgio, quando alguma situação se levanta contra nós. Né? Vou repetir, não é pecado usar remédio. Mas se Deus não é o nosso primeiro escape, a nossa primeira lembrança, a nossa primeira confissão, a gente precisa trocar as nossas prioridades. amém. Foi feita uma pergunta aqui, agora é uma pergunta da minha esposa aqui. Certo? Ela quer saber a questão das manifestações de cura, né? Mesmo dentro de igrejas da Palavra da Fé, às vezes a gente encontra certa resistência. Tem pessoas enfermas, tem a palavra, mas não tem a manifestação, às vezes, dessa cura. Uhum. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu acho que a gente precisa ir fazer aquela eliminação do que a gente sabe que não é, né? Então, para a gente compreender o problema, é que nem uma equação matemática que a gente vai isolar o x, né? Então vamos começar a pensar o que não é. É culpa de Deus? Deus tem sido falho para com a sua palavra? Não. Então a gente tira Deus da possibilidade do problema. Na grande maioria Sim. das vezes, o problema está com o receptáculo. Por quê? Aí podem existir várias situações. Eu vou citar duas aqui só para aumentar um pouquinho o nosso horizonte, mas existem várias outras. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se Sim. quiserdes e ouvirdes. Tem pessoas, pastor, que por mais que estejam doentes, elas não querem o suficiente. Posso te dar um exemplo disso. Você chega no médico, eu mesmo, eu fui uma vez, não era médico, era uma... Eu esqueci até qual era a especialidade dessa moça, mas ela ia ajudar a nascer cabelo.
onde Sim. aqui você pode ver que isso aqui é já é a idade chegando e a genética chegando também, né? Meu pai é careca e aí eu corri lá na irmã para ela que ela me ajudasse, né? Ela disse, ó, eu vou te ajudar, tem uns tratamentos que faz, sabe, com choque, com agulhamento, dói demais, mas eu tava lá me submetendo e foi muito bom. Começou a nascer os cabelinhos aqui. E ela me deu um produto para que eu passasse. E ela disse, ó, você vai passar esse produto aqui todo dia durante... Eu não tenho a cabeleira do pastor ainda. Se eu tivesse uma cabeleira assim, eu já nem faria um negócio desse. Mas ela disse, você vai passar todo dia durante 6 meses para começar a ver resultado. Aí na hora que ela disse que eu ia ter que todo dia passar 3 vezes por dia o tônicozinho aqui e ficar fazendo assim, esperando que crescesse. Eu disse, não, irmão, isso aí não deixa pra lá, eu desisto. Porque eu não quero ficar preso 6 meses da minha vida a ter que fazer isso para que o cabelo cresça. Aí eu já assumi minha carequice aqui em paz, tranquilo, sem problema, sem complexo. Mas eu comecei a fazer um cálculo. Vale a pena eu gastar 6 meses da minha vida me lembrando desse remédio todo dia para que eu veja isso aqui crescer? Não. Para mim não afeta a minha vida. Graças a Deus eu estou casado, minha esposa é linda e o diabo não conseguiu atrapalhar a minha vida sentimental por causa dessa careca. Mas o que é que acontece? Tem pessoas, pastor, que elas começam a ouvir a palavra, elas escutam o efeito da palavra, elas ficam deslumbradas. Mas quando elas escutam o que elas devem fazer para experimentar o que está escrito, elas começam a desistir. Não, eu vou procurar uma coisa mais fácil, eu vou procurar o caminho mais leve, ou até mesmo esquece daquilo. Sabe que quando você está crendo sobre uma coisa, você não vai esquecer daquilo? Sim. Provavelmente, você pode entrar em um processo de ações de graças, onde você vai estar com o coração cheio de alegria, mas você não vai estar indiferente àquilo que precisa acontecer. Tem alguns irmãos que, com o passar do tempo, e eu digo isso com um coração mesmo de misericórdia, porque para mim é uma daquelas situações que me acende uma ira mesmo no coração. Quando eu vejo um crente por anos a fio preso a uma enfermidade, alguma coisa assim, é uma coisa que mexe com o meu coração porque está ligado ao meu ministério. Mas infelizmente, você vai falar com eles, você diz, irmão, você precisa todo dia confessar que você é a justiça de Deus, que Jesus levou sobre si, que isso, que isso e que isso. Aí aquela pessoa escuta e diz, não, isso vai dar trabalho demais. Por quê? Não quer o suficiente. Ou não deseja o suficiente, ou não ouviu o suficiente. Porque a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes. Então, tem pessoas que até querem muito, mas no que tange a responsabilidade delas de se manter na palavra, às vezes elas vão embora. Elas não se resolvem nesse sentido. Tem uma instrução que Davi estava dando para Salomão, o filho dele, que ia permanecer no reinado, né? E aí Davi diz para Salomão assim, olha, seja um homem de verdade, seja homem. Agora saiba de uma outra coisa. Além de você ser homem, anda na presença do Senhor, guarda a palavra do Senhor, valoriza essa palavra. E eu acho que isso fala exatamente sobre a mesma coisa. Tenha o coração envolvido com isso, deseje a bênção que Deus já preparou para você em Cristo Jesus. A gente crê em cura divina não é por causa do poder que está sobre uma pessoa. A gente crê em cura divina porque foi resultado da obra de Jesus no Calvário. A gente não pode esquecer disso, a gente não pode deixar esse sacrifício representar nada para a gente. Esse sacrifício precisa ter muito valor. Agora, as nossas práticas vão denotar o que a gente acredita. Aí, além disso, existem vários fatores que podem impedir a minha fé, que podem deixar a minha fé limitada. E aí a gente entraria em um outro assunto muito grande, que é sobre fé, né? Sim, sim. Pastor, outra pergunta. A irmã Carla está perguntando, aí volta para aquele assunto sobre ministrar cura para os filhos. Pessoas que nascem especiais, né? Nascem com algum tipo de enfermidade, já nascem com elas. Microcefalia, alguma coisa semelhante, né? Distúrbio mental, alguma coisa do tipo, né? Que é de nascença. Uhum. Então, ela tá reproduzindo uma pergunta de outra mãe, né? Certo. Então, ela quer saber o que a palavra de Deus fala sobre esse tipo de pessoa, né? Uhum.
já nasce enferma. Certo. A gente sabe que Deus é o autor da vida. Deus concede vida. Agora a gente precisa entender uma coisa. Hebreus, no capítulo 9, se não me engano, diz que Deus é o nosso Pai espiritual. Ele é o Pai dos espíritos. Porque Deus é espírito. Não é assim que está Sim. escrito lá em João 4? Jesus falando para a Sim, mulher sim. samaritana. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O espírito do homem procede de Deus. E o Certo. espírito do homem, quando vem habitar o corpo de uma criança, ele é perfeito. Uma criança é gerada, o espírito da criança é gerado em Deus. Mas o corpo da criança é gerado na terra, em um lugar onde existe a influência de Satanás, onde, de alguma forma, Satanás, como nós falamos no começo da live, tem autoridade por causa do pecado de Adão. E por isso é tão Sim. importante, uma vez que a gente conhece a palavra, a gente sabe o poder da confissão, a gente sabe o que está escrito, a gente precisa se guardar nesse lugar de fé, falando sobre os nossos filhos, falando sobre os filhos que virão, declarando a palavra sobre todo esse processo. Mas se aconteceu, ainda que uma pessoa tenha declarado, pastor, eu declarei, eu criei sobre meu filho, mas ele nasceu com uma síndrome de Down, ele nasceu com um autismo, alguma coisa. Irmão, na palavra de Deus, Jesus curou várias pessoas com problemas relacionados ao nascimento. Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas que eram surdas de nascença, já tive a oportunidade de orar por pessoas que não andavam de nascença, que eram paralíticas de nascença, e tive a oportunidade de ver essas pessoas recobrando saúde, recebendo saúde. O que significa que só porque a pessoa nasceu com aquilo, não quer dizer que aquilo é mais difícil, é impossível para Deus, é impossível ser restaurado. Não é verdade. O Deus que concedeu o espírito perfeito para aquela criança pode conceder um corpo perfeito também. A questão é que Satanás pode ter atacado aquela criança mais cedo, ou pode atacar aquela pessoa em um outro momento, mas a gente não precisa ver o nascimento como um padrão que vai deixar o poder de Deus inacessível àquela pessoa. Ah, não, pastor, essa daqui é porque ela nasceu cega. E daí? Tanto faz ela ter nascido cega ou ter ficado cega ontem. O poder de Deus é o mesmo, a provisão em Cristo é a mesma. É tanto que os discípulos de Jesus fizeram uma pergunta bem semelhante, né? Pai, quem pecou aqui? Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foi os pais? De quem foi a culpa? Jesus, vamos voltar no passado aqui, vamos voltar no tempo e descobrir o que aconteceu para esse rapaz nascer cego. E aí Jesus ensina aos discípulos como uma vida de fé funciona. Ele disse, não importa, não interessa. Não foi ele, nem foi os pais. Mas a partir de agora, saiba de uma coisa. Nele vai se manifestar a obra de Deus. Amém. Então, a gente não precisa ficar preso ao passado e às razões pelas quais uma criança pode ter nascido doente. Obviamente, as razões a ação de Satanás, a influência do pecado do mundo. Não precisa um pai que teve um filho nascendo dessa forma ficar se perguntando se foi falha dele, se foi culpa dele. A Bíblia diz que Deus não levaria o pecado dos pais dos filhos, Deus não condenaria os filhos por causa de uma ação do pai. Cada alma vai responder por si mesma, aquela que pecar, essa morrerá, a Bíblia diz. Então, Deus, ele não está imputando culpa, ele está querendo se manifestar. E como Deus se manifesta? Deus se manifesta destruindo as obras do diabo. Oh, glória a Deus. Então, se nasceu com algum problema, não deixe aquilo como sendo a palavra final, não. Nós já vimos pessoas crianças sendo curadas de autismo. A gente já viu crianças que estavam fadadas a não falar, a não interagir, falando, interagindo, vivendo uma vida normal. E eu sei que o poder de Deus está disponível. Agora, a gente precisa assumir a nossa posição. A gente está aqui para manifestar o reino. E do reino tudo é diferente. Amém. Amém, amém. Isso é verdade. É porque às vezes a gente tenta medir o poder de Deus pela nossa ideia de possibilidade ou impossibilidade, né? É verdade. Às vezes a gente quer ver por essa ótica, né? É possível, então é porque ele ficou cego agora, ele já enxergava, é mais fácil. Tem essa concepção. Quando, na verdade, para Deus, o câncer terminal é a mesma coisa, né? Eu já ouvi pessoas dizendo,
Rapaz, eu mesmo já pensei assim, rapaz, se aquela pessoa tivesse morrido agora, há 10 minutos eu ia impor as mãos sobre ela e ia declarar a ressurreição. Mas já morreu, já está com muito tempo, eu não vou orar não. A pergunta é, qual a diferença de Deus ressuscitar uma pessoa que morreu há 10 minutos ou que morreu há 10 dias? É verdade. Não Para tem ele é a mesma diferença coisa, não. né? E para aquele que crê também não. Aí esse é o detalhe. A gente precisa entrar nesse lugar de fé onde a gente vai ver na mesma ótica de Deus. Não está impossível, não está difícil. Ele vai se mover do mesmo jeito para ele vencer a enfermidade. Um dia, a Bíblia diz lá em Isaías, eu gosto muito desse texto, que diz que a gente vai olhar para aquele que assolava as nações. Eu sei que é uma profecia de dupla referência. Ele estava falando sobre um rei naquele momento. Olha aí, nosso Hum, apóstolo Guto chegando aí, que bênção. Nobre Renato Galdar também está chegando. Infelizmente a live está acabando aqui, tanta gente maravilhosa chegando aqui. Se ele quiser pregar, ele pode pregar também, tá livre. Mas a Bíblia diz que vai ser feito. Vão olhar para aquele que assolava as nações e vão dizer assim: era esse bicho que estava metendo medo em todas as nações? Porque quando a gente tiver essa visão que Deus já tem, porque Deus tem essa consciência do mundo espiritual, ele é espírito, ele é o pai dos espíritos, ele nos criou como espírito também. A palavra pneuma tanto se aplica para Deus quanto se aplica para nós. Deus olha para o diabo e já vê a insignificância que ele representa para ele. O problema é que a gente ainda está olhando para o natural, mas o ponto de vista da gente tem que ser o mesmo ponto de vista de Deus. amém. Então não tem Às vezes dificuldade não. a mesma Bíblia que fala tudo é possível a Deus diz também que é tudo possível para aquele que crê, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade. Eu, quando eu costumo ministrar, eu costumo dizer, ó, a gente está citando aqui Jesus porque ele é o nosso molde perfeito, mas é possível para você também, porque ele nos disse que é possível. Se ele disse, a gente crê e pronto. Amém. Nosso apóstolo Guto fez a pergunta aqui de Jesus volta quando. Eu acho que essa daí é para quarta-feira, para o nobre Derek Walker. Vai ter uma live com ele e a gente faz essa pergunta. Amém. Vou acompanhar, vou acompanhar. Tenho acompanhado a Deus, tem sido bênção. Glória a Deus. Bom demais. Então, às vezes a gente fica com essas dúvidas. O povo tem criado essas dúvidas, né? Sobre cura, simplesmente pelo fato de ter uma peste atacando, né? Mas Sim. a Bíblia garante uma garantia de preservação em meio a qualquer tipo de peste, né? Tudo que a gente tiver como colheita na nossa vida vai ser resultado da nossa perspectiva. Se a nossa perspectiva ela é natural, então a gente precisa colocar a nossa vida na mão dos jornalistas, dos médicos, dos enfermeiros, da sorte. Porque tudo isso é o fator natural. Mas se a gente está enxergando as coisas pela perspectiva espiritual, a gente não precisa deixar a nota dos cientistas, a gente não precisa deixar a nota do jornal definir, nos explicar como vai ser a nossa vida. Pelo contrário, é a gente que vai definir como vai viver pelo que está escrito. Como Deus disse para Abraão, né? Abraão, tudo isso aqui que você conseguir enxergar, eu estou dando para você. Tudo aquilo que a gente conseguir enxergar das escrituras e nas escrituras vai ser o que a gente vai experimentar na nossa vida pessoal. É o reino abalável, né? A gente pode se apoiar num reino inabalável ou no reino que está sendo abalado por todas as circunstâncias, né? Fica uma escolha Verdade, nossa, verdade, né? verdade. A palavra não dá um conselho, vá para o inabalável, que é o reino de Deus. Isso. Muito bom, pastor. Obrigado. Eu acho que Amém. deve estar Pastor, a gente acabando aí já a live. apareceu agora aqui. Queria que o senhor desse as últimas considerações aqui para a gente poder encerrar. Amém. Eu quero agradecer, pastor, pelo convite. Foi um prazer compartilhar desse tempo com vocês. Quero falar para vocês que foi uma bênção receber, participar com vocês, ouvir essa palavra desse homem de Deus, né? Você que está nos acompanhando agora, a gente agradece pela oportunidade de estar ministrando para vocês, né? E foi muito bom ouvir, foi uma honra ouvir a palavra de Deus através da vida dele. Amém? Então, fica atento aí à nossa página e nós estaremos falando sobre outros temas com outros ministros poderosos que vão estar ministrando para a gente. Fica na paz, nos vemos na próxima live.
Shalom, igreja.